Então, boa noite, nós estamos aqui hoje, nós vamos fazer o nosso último estudo do livro de Tiago, né? A carta de Tiago, e que é muito louco o que nós vamos aprender. Gente, são 5 capítulos, e nesses 5 capítulos nós aprendemos tanta coisa, que eu estava falando antes de começar a gravar, que eu acho que nós vamos ter que fazer um dia só de resumo das lições que nós tivemos com essa carta maravilhosa. Nós sabemos que Tiago foi uma coluna da igreja, Tiago era irmão de Jesus, Tiago levou a igreja adiante, e ele foi tão comprometido que ele foi quase um mártir, ele carregou a igreja primitiva nas costas, ele era conhecido como joelhos de camelo, de tanto que ele era um homem de oração, ele tinha os joelhos calejados de tanto orar. Então, só isso já dá um tapão na cara da gente. Como anda seu joelho? Você ora só no domingo, na hora da comida e na hora de deitar? Ou você está lá de joelho pedindo orientação, pedindo direção para todos os atos da nossa vida? Então, só esse detalhe da vida de Tiago já faz assim, na nossa cabeça, o que é que a gente pode fazer, beleza? Então, vamos lá. A primeira pergunta, nós vamos no capítulo 5 de Tiago, e a primeira pergunta não tem texto, porque a pergunta é o seguinte: na sua opinião, é pecado ser rico? Então, o que acontece? Durante, quem está já é acostumado com os nossos estudos, principalmente quando no estudo do Apocalipse, tem um dos estudos das igrejas, e aí eu consigo explicar muito bem essa história, que teve uma época que o Estado estava enfraquecido e o Estado se juntou com a igreja, porque o Estado precisava levantar fundos. Então, se juntou com a igreja, isso você vê em todas as eras, o Estado se juntando com a igreja, né? Não é a determinada denominação. Por quê? É mais fácil você convencer as pessoas a se submeterem a Deus do que se submeterem ao Estado. Quer dizer, isso era antigamente, hoje a gente já não vê bem assim, pula essa parte, né? Mas então o que acontecia? O Estado estava empobrecido, então foi colocado a máxima de que a pobreza era virtude, baseada num versículo que nós vamos ler agora, que o versículo é mal interpretado. Então você ouve assim: o dinheiro é a raiz de todos os males. Então vamos olhar lá no texto, é a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 10, que diz o seguinte: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é a raiz dos males, é o amor ao dinheiro. Então, por causa do dinheiro, as pessoas cometem sandices. As pessoas se prostituem, e prostituir não é só você transar com quem você quiser, não. Muitas vezes você prostitui o seu caráter por causa de dinheiro, você negocia os seus princípios, você negocia a sua integridade por causa de dinheiro. Por quê? Aquela ânsia, eu quero. Então, eu passo a minha vida inteira jogando na loteria e fico sentado no chão, olhando para cima, esperando o dinheiro cair do céu. Eu passo por cima da minha família por causa de uma herança. Sabe, falso falcatruas no meu trabalho. Isso é que é a origem de todos os males. É o amor desenfreado ao dinheiro, não o dinheiro em si. Então, Tiago, ele vai começar aqui falando, dando uma dura, né, para os ricos daquela época, que eram os ricos corruptos. Então, nós vamos ler bem o texto para ficar isso bem claro na nossa cabeça. Então, eu quero começar. A primeira pergunta é: na sua opinião, é pecado ser rico? 1 de Timóteo 6,10, que diz o seguinte: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Quantos casos nós conhecemos de pessoas que, por causa de dinheiro, vendem até a alma para o capeta, tá? Assim, ó. Assim de gente que faz isso. Aí você vai dizer: mas eu não fiz pacto com o diabo. Não, filho. Você arruma um trabalho que você trabalha 6 dias, 24 horas por dia. No 7º dia você faz bico, no 8º dia você faz bico, se é que a semana tem 8, 9 dias, e aí é o quê? Que tempo você para conversar com a sua família, desgastando o seu corpo, desgastando a sua saúde, desgastando o seu emocional por causa de dinheiro? Você está se desviando da fé e se atormentando com muitas dores por causa do amor
ao dinheiro, ok? Então, vamos lá. Então, acho que está bem claro isso aí, né? Ter dinheiro não é pecado. Pecado é colocar ele acima como o seu Deus. E qualquer coisa que tome o lugar de Deus na sua vida é pecado. Dinheiro, filho, marido, limpeza de casa, carro. Tem tanta gente que coloca cada coisa no lugar de Deus e aí é que é o pecado, tá? Vamos lá. Pergunta 2. A que tipo de ricos Tiago se refere nos primeiros versículos do capítulo 5? Vamos lá. Olha o que Tiago fala. Não é a Kátia que está falando, é o que Tiago fala. Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, as vossas roupagens comidas de traça, o vosso ouro e a vossa prata foram gastos pela ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos e há de devorar, como fogo, as vossas carnes. Tesouros acumulaste nos últimos dias, porque o amor do dinheiro, voltando aqui, pegando o gancho do Tiago, tá? Do Timóteo, é a raiz de todos os males. Então, ele se refere a que tipo de rico? O rico que tem ganância, que passa por cima de qualquer um, é o rico que é mau, que ele oprime o seu empregado, que ele oprime os outros. A esse tipo de rico que Tiago está se referindo aqui, ok? Aliás, tanto ter dinheiro não é pecado, que nós sabemos que nós temos missões na África, nós temos missões que os missionários precisam de dinheiro e alguém precisa bancar isso, certo? E quem é o dono do ouro e da prata? É o meu papai. Se ele é o dono do ouro e da prata, então quer dizer que não é pecado, ok? Vamos lá. Pergunta 3. O que acontece com as injustiças feitas aos empregados? Isso aqui serve para você. Se você é o patrão ou se você é um empregado, descansa, relax, porque aqui vem o versículo 4 do capítulo 5, diz o seguinte: eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Quem vai vingar o trabalhador que é explorado é o Senhor. Relaxa, você não precisa fazer justiça com as próprias mãos. Se você entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, por pior que seja o seu patrão, Deus está vendo. E aqui fala que os clamores dos empregados que são injustiçados chegam até os ouvidos do Senhor. E aqui fala, o Senhor dos Exércitos. Por quê? O Senhor dos Exércitos é aquele que luta por nós. Relaxa, baby, relax. Se você entregou sua vida ao Senhor, qualquer luta que você tiver, saiba que Ele está no comando. Não é você que tem que se vingar, não é você. A do Senhor é a guerra. Então, as injustiças que os patrões fazem para os empregados, o clamor dos empregados, aqui os ceifeiros que trabalham para os ricos e que são oprimidos, chega até os ouvidos do Senhor. E se o Senhor é o nosso Pai, quando Ele ouve esse clamor, Ele não vai simplesmente ignorar. Ele vai levantar do trono e vai entrar em defesa do seu filho. Amém? Vamos lá. Como vivem os empregadores maus? Versículos 5 e 6. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Tendes condenado e matado o justo sem que vos faça resistência. Mais característica do patrão opressor, ok? Então, os empregadores, ele vai viver como? No prazer, desfrutando daquilo que não é dele. Isso é roubo, e a palavra de Deus é bem clara quanto à falta de amor ao próximo, tudo isso que está acontecendo. Agora, vamos lá. Então, acho que já está bem claro isso na sua mente. Se o seu patrão, o lugar que você trabalha, ele é um opressor, não estou falando para você ser vaquinha de presépio, mas relaxa porque alguém está vendo. O Senhor está vendo e o Senhor muda o coração do rei. Relaxa, porque nada passa batido na presença do Senhor, porque você é filho comprado, você é filho amado. Deus não vai deixar o seu filho ser oprimido, amém? Hello? É nisso que a gente acredita? Então vamos rasgar a Bíblia e jogar fora. Porque nós somos filhos, e o filho, nós não somos servo do Senhor, nós não somos testemunha do Senhor. Desculpa aí, eu sou filha, é uma questão de identidade. O filho senta no colo do pai.
e fala, papai, eu tô com medo. O menino grande da escola diz que vai me bater e o papai te abraça, beija a testa e fala, relaxa que eu cuido de você. Quer coisa melhor do que isso? Vamos lá! Pergunta 5. Que recomendação temos quanto à vinda do Senhor? Ok. Aí você vai falar, mudou o tema, mais ou menos. Porque o tema é mais ou menos, ainda continua no mesmo. O que acontece? Vocês sabem que eu estou fazendo um estudo profundo do Apocalipse, já estamos chegando. Gente, o vídeo do casamento, das bodas do Cordeiro, eu ainda não fiz, eu já preparei o estudo, mas eu não consigo, porque eu começo a pensar, já começo a chorar de emoção. Vocês já pensaram a gente lá, vendo Jesus no cavalo branco, o noivo vindo buscar a gente? Gente, meu coração fica assim, eu fico assim, ai, não acredito, eu vou ver isso. E olha, eu vou contar para vocês, tá perto, viu? Então, aqui voltando, deixa o estudo do Apocalipse depois, vamos voltando aqui. Tiago fala sobre a vida do Senhor. E muita gente, eu escuto até nos dias de hoje, desde o Velho e do Novo Testamento, as pessoas estão esperando, estão falando que vim, até hoje não chegou, ô cabeção. Claro, nem Jesus naquele dia ele sabia a hora. Por quê? Nós temos, se alguém sabe a hora, ele se prepara. E o legal é que você esteja preparado. Então, qual é a nossa postura em relação a esse dia? Eu fiz até um vídeo sobre isso. Eu tenho uma boa notícia e uma má notícia, com uma simples frase. A frase é o quê? Jesus está vindo. Agora, eu pergunto para você, isso é uma boa notícia ou é uma má notícia? Se eu chegar e disser para você agora, Jesus vem hoje, daqui a meia hora, isso é uma boa notícia ou é uma má notícia? Você está preparado para isso? Mas pelas contas do judeu, vai demorar mais não sei quantos anos. Pois é. Às vezes Jesus não volta, mas o seu avião cai. Então, acabou o tempo para você. Então, Jesus está vindo. Isso é uma boa notícia ou é uma má notícia? Eu quero que essa pergunta fique martelando na nossa cabeça, porque pode ser a qualquer instante. Nós que somos uma geração velha de igreja, tinha um corinho lá, né? Que a gente cantava como adolescente, aquele grupo de adolescentes, né? 4, 5 menininhas com um manezinho no violão cantando, e a gente achava que era o né? E dizia o seguinte, que pode ser agora, ou daqui a meia hora, ou talvez daqui a um mês. O dia não importa, a hora também. O que importa é que ele vem. E eu quero estar preparada para isso. Então, o que Tiago fala sobre isso? Sede, pois, irmãos pacientes, até a vinda do Senhor. O que é paciente? Não se estressa, não bata a cabeça na parede. Paciente, porque Deus está no controle. Se ele ainda não chegou, é porque a hora não é perfeita. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Louco, mas Tiago escreveu isso quando? Até agora não rolou. Ô filho, é agora que você está lendo. Então, tá próximo. E, aliás, hoje, olhando o cenário do mundo, nós vemos que está muito mais próximo do que na época que Tiago escreveu, tá? Então, fique esperto. Fique esperto, que Jesus pode voltar para todo mundo, de repente pode voltar para você, o avião pode cair, entendeu? Né? Tem tantas coisas que podem acontecer, são tantas emoções. Então, vamos lá. Agora começa as pauladas. O legal do nosso estudo, para a André, que está chegando agora, é que a gente sai até às 11, de tanta paulada que a gente recebe aqui. Vamos lá. Por que não devemos nos queixar um dos outros? A pergunta 6, versículo 9. Vamos lá. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. O que acontece? Vamos supor que a Sayonara fez uma coisa errada comigo e eu não gostei. Aí eu chego para a Cleide e vou me queixar da Sayonara. O que eu estou querendo? Eu estou querendo me fazer de vítima e estou querendo que a Cleide fique contra a Sayonara. Inconscientemente ou conscientemente, é isso que nós estamos fazendo. Quando você começa a se queixar do outro, na verdade, você está denegrindo com a imagem do outro e querendo que você ter mais adeptos para condenar aquele. Você está sendo juiz. Quem é você para julgar
um filho de Deus. Ai, mas a pessoa não me fez um bem. Ok, chupa essa manga, filho. Não tem que... Porque às vezes você vai conversar com uma pessoa sobre uma terceira. Eu sou chefe fazer... Gente, ô boca que eu tenho. Você pensa que conhece a pessoa e você conversa e de repente você descobre que você fez besteira. Que essa pessoa foi e falou, blá, blá, blá. Então, não nos queixemos do outro, porque para você não ser julgado. Porque o juiz está às portas, tá? Próxima pergunta. Qual o exemplo que devemos seguir? Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Gente, profeta viu tudo, falou tudo e não aconteceu no tempo deles. E nem por isso eles apostataram da fé, viraram Hare Krishna, nem por isso eles foram lá para o Tibete. Não. Eles falaram, eles viram, eles não entendiam o tempo e permaneceram firmes e chegaram até o ponto de serem mártires. Muitos deles morreram, entregaram a sua vida falando a palavra do Senhor. E qual é a nossa praia? Eu fico reclamando. Porque eu não gostei da fulana, porque acabou meu tempo nessa igreja, acabou meu ministério, porque agora... às vezes Deus está trabalhando com a sua submissão. Deus está trabalhando o seu caráter se tem uma pessoa que está pisando na bola com você. Então, nós vamos pegar esse exemplo e fazer o mesmo que nós estávamos fazendo com o empregado do patrão maldoso. Entrega para o Senhor. Entrega para o Senhor, é dele a guerra, não é sua. Relaxa, entregar a vida nas mãos do Senhor não é só um dia lá em 1970 ir lá na igreja chorando pra caramba, ajoelhar no altar, é todo dia você levantar de manhã e falar: Senhor, eu entrego a ti a minha vida, eu entrego o meu dia hoje, que todas as situações do meu dia sejam dirigidas por ti, e encarar que tudo que está acontecendo tem um projeto de Deus ali, até um pneu furado. Você já parou para pensar que quando você vai sair atrasada para o encontro e fura o seu pneu, Deus pode estar te livrando de um acidente lá na frente? A gente só põe sem reclamar. É ou não é? Só que quando você sabe que Deus está cuidando da sua vida, essas coisas vão acontecer e fala: puxa, que será que foi meu livramento de hoje? Não é mais fácil viver assim? Ok. No final da história, quem será feliz? A pergunta 8. E eis que temos por felizes os que perseveram firmes, tendo ouvido da paciência de Jó, e vistos que no final o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Nossa, mas você vai falar de Jó? Deus tirou tudo dele, matou os filhos e ainda ficou leproso. Pois é. Isso aí era um papo dele, eu ainda não entendi direito, tá? Que ainda bem que não foi comigo, eu não teria essa fé toda. Porém, o que Deus fez com Jó no final da história, Deus revelou para Jó coisas. Deus revelou Jesus para Jó, e Jó é contemporâneo de Adão, vocês sabiam? Jó foi contemporâneo de Adão, e no entanto, ele fala no final do livro: porque eu sei que o meu Redentor vive. Jó sabia que a terra é redonda, e agora tem um bando de mané dizendo que a terra é plana, né? Jó fala da redondeza da terra. Deus se revelou para Jó num nível muito mais profundo. Deus se revelou para Jó coisas mais, assim, íntimas, como um pai que ama. Tá? Então, o que nós temos que fazer? Quem é que vai ser feliz? Aquele que perseverar. E quando que você vai perseverar? Quando você tem certeza que Deus vai cuidar de você. Quando baixar a dúvida, você mete a unha na cabeça. Então, enquanto você tiver essa certeza, identidade, essa certeza que Deus está no controle da sua vida, então você vai passar por todas essas circunstâncias e vai sair dançando. Como é que é? Eu vou cantando, eu vou passar o mar cantando. Não tem uma musiquinha assim, né? Não, eu até esqueci essa música, mas tem uma lá. Vou passar na prova dando glória. Acho que é isso aí que fala. Bom, vamos lá. Pergunta 9. O que ele diz sobre juramento? Agora, essa é séria, porque a gente vê muita gente jurando dentro da igreja, e aqui diz o seguinte. Vamos lá. Tiago 5:12.
Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o não, não, não. Para não cairdes em juízo. Mas isso é Tiago que fala. Então vamos ver o que Jesus falou? Mateus 5, 34 e 37. Uhul! É o próprio Jesus falando. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, e não, não, não. O que disto passar vem do maligno. Eu juro para você. Isso aí, sabe o que é? Que você nem tem certeza do que você está falando, e você fala que você está jurando é para criar uma seriedade no assunto. Ou a sua palavra não é confiável. Você tem que jurar para que as pessoas acreditem na sua palavra. O que você anda jurando por aí? Quem é você para jurar se você não é dono do seu corpo, dono nem da sua cabeça? Aqui Jesus fala isso aqui, Tiago fala lá para cima, mas agora Jesus está falando lá em Mateus 5. Quem é você para jurar sobre o trono de Deus? Pedir para Deus avalizar uma coisa que você está falando. Então, o que acontece? A sua palavra não é confiável. Então, o problema é que você já mentiu muito. Tá? Vamos lá. Pergunta 10. Como nos comportar nas situações difíceis dos nossos irmãos? Grupinho, mulheres que crescem, mulheres que decidem, bonitas de corpo e alma, bonitas que crescem. Como nós vamos nos comportar nas situações difíceis dos nossos irmãos? Vamos lá. Está alguém sofrendo? Faça oração. Ai, hoje a Rúbia tá tão deprimida, eu nem vou conversar com ela para não ficar deprimida, porque eu estudei na neurociência que você tem que se cercar de pessoas felizes. Então, se ela tá ruim hoje, eu não vou falar com ela. Ô, cabeção, é isso que Jesus mandou? É assim que você ama o seu irmão? Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém doente entre vós? Chame os presbíteros da igreja e faça oração sobre ele, ungindo com óleo o nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo. Não é o óleo que vai salvar o enfermo, prestou atenção? É a oração da fé, salvará o enfermo. E o Senhor o levantará. E se houver cometido os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Na Bíblia, nós só vemos unção de óleo. Gente, ainda bem que eu tô aqui, vocês podem jogar tomate que vai pegar só no seu computador, não vai chegar em mim, tá? Na Bíblia só manda ungir doente, usar óleo para ungir doente e ungir autoridade. Gente, você pode ungir seu carro se você quiser, umbral da porta, você pode, mas isso aí é untar. A Bíblia diz que unção, isso não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Ungir o enfermo e ungir a autoridade, tá? É o único lugar que manda ungir. E aqui ainda diz o seguinte, que é muito interessante, não é o óleo que vai curar. A unção, o óleo é uma representação do Espírito Santo, porém, o que vai salvar o enfermo é a oração da fé. Por que eu oro e as coisas não acontecem? Porque eu oro pelo meu filho que está doente e o meu filho não é curado. Será que a sua fé não está mais ou menos assim? Jesus dizia, para todas as curas de Jesus, foi o que ele falou? De acordo com a tua fé. A tua fé te salvou. A mulher tocou na orla da roupa dele. O que aconteceu quando ele tocou na orla? Senti sair poder, porque ela tinha fé. Jairo, a filha dele morreu. A filha dele morreu. E ele foi lá e os empregados assim, Jairo, não atormenta o mente, porque a menina já morreu. E Jesus falou para ele assim, não temas, crê somente. Como crê somente? A menina tinha morrido. Mas era Jesus falando, creia. A oração da fé pode muito em seus efeitos. Então, eu te digo, nós temos no grupo alguém que está enfermo, precisando de oração, vamos orar. Vamos fazer relógio de oração, porque eu creio. E André e La Rúbia, vocês estão entrando aqui agora.
Nós, desse grupo, já vimos exemplo de pessoas curadas, de pessoas restauradas, de situações resolvidas, porque são joelhos de mulheres que estão, mulheres de fé, pedindo, clamando em oração de concordância. Muito pode a fé, a oração do justo nos seus efeitos, uma oração de fé. Então, eu estou dizendo aqui, eu não estou falando doutrina, eu estou falando nada, estou falando o que o texto diz, o que Tiago fala aqui. Aí vem a pergunta 11. Como agir quando pecamos? Ai, mas eu não peco. Ah, não? Ah, não, você não peca. Só porque você não vende órgão infantil, não se prostitui, nem vende droga, você acha que você não peca. Quando você usa essa sua linguinha para falar mal do outro. Quando você trata o seu filho de uma forma rude, roubando dele a autoestima, roubando a autoestima do seu marido, roubando a autoestima do seu filho. Quando você faz fofoca, você não está pecando. Quando você está desejando o cargo da irmã na igreja, você não está pecando, ok? Porém, o que nós temos que fazer quando pecamos? Vamos lá. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns para os outros, para serdes curados. Então, eu vou perguntar uma coisa. Nem precisa responder. Você tem alguém de confiança de que você sabe que você pode confessar um pecado e essa pessoa vai orar por você e não vai chegar e botar a público, não vai fazer alarde, não vai te julgar? Você tem uma pessoa assim? Você precisa ter. Você precisa ter um irmão de oração. Uma pessoa que você confie, que você pode abrir o seu coração com ela e que ela vai orar por você. Não estou falando para ser psicólogo, não, porque a não ser que seja um psicólogo cristão, tá? Porque senão, não é essa a ideia. Tem alguém que você pode confiar, fazer que nem eu faço com uma certa pessoa, que cata o telefone e liga e fala assim, Sayonara, você não sabe o que aconteceu. Não é? A Bíblia fala, levai a carga uns dos outros. Então, você precisa saber se você tem uma pessoa assim. Agora, a pergunta é pior. Quer paulada pior? Você é uma pessoa e que alguém possa te confiar e de confessar um pecado para você não ser julgado e você ter o poder para orar por essa pessoa? Você é esse tipo de pessoa? Que qualidade de irmão você é? Que qualidade de crente você é se você não é capaz de ser o ombro de um irmão que está ferido? Tá? Essa é a pergunta 11. Aí vem o resto do versículo 16, e fala, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Então, se o meu irmão pecou, tá com aquele peso no coração, eu chamo ele e falo, vamos orar. E a gente ora junto, e nós sabemos que o amor cobre multidão de pecados. Você é essa pessoa que está disposta a ouvir qualquer um vir junto com você para orar e pedir, vamos orar junto? Que eu não tenho força. Gente, tem dia que a gente não tem força nem para orar. Ou só acontece comigo? Qual a qualidade de crente que você é? Você está disposto? Ok. Vamos lá. Pergunta 12. Qual é o exemplo dado aqui sobre o poder da oração e que tipo de pessoa a oração é respondida? Ah, amo! Aqui, ó. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos e orou com instância, quer dizer, né, veementemente, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, o céu deu chuva e a terra fez germinar seus frutos. Ah, mas Elias era o profeta. Como é que é o começo do versículo? Ele era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Então, você também pode orar e pedir para que pare a chuva, ou para que chova, ou que um paciente de câncer seja curado. Você pode, porque o que vai fazer não é os seus pecados ou a sua falta de, é o quê? É o quanto você está entregue nas mãos do Senhor. É o quanto você está antenado com o Espírito Santo para deixar ser usado por Ele. Então, eu te pergunto, você acha que a sua vida de oração poderia mover até os céus, já abrir a janela do céu, chover, descer fogo, descer água, sei lá o que é que você quer? A sua oração pode transportar a montanha de lugar? A sua oração pode curar um homossexual? A sua oração pode curar uma pessoa com câncer, uma pessoa com AIDS?
A sua oração pode curar uma pessoa viciada em crack? A sua oração tem poder para isso? Ah, não, então a minha oração tem isso, então eu vou lá me matar, que para mim não tem jeito. Não, também não é para ir para outro lado. Comece a entrar em sintonia com o Espírito Santo. Comece a entregar sua vida a Jesus todas as manhãs e ele vai trabalhando em você. E ele vai trabalhando, como diz a música do Fernandinho, aquele que começou a boa obra em minha vida não terminou. No meu caso, ele está tendo um trabalho do caramba, mas ele está aí. E eu estou lá, estou em obras. Estou em obras. Você está em obras para poder ser o refúgio para alguém, o ouvido para alguém, a mão que levanta alguém, alguém que ama alguém, assim como Jesus. É assim que você é? Ou você é o tipo de cristão que só esquenta o banco da igreja? Ah, tá assim de gente para esquentar banco, tá? Até cachorrinho sentar lá e esquenta o banco. Vamos lá. Como agir com quem se desvia? Ah, mas outro desviou. O que você vai fazer? Meus irmãos, se algum dentre vós os desviar da verdade, o que você vai fazer? Nossa! Quero mais, expulsa da igreja porque vai trazer pecado para dentro do meio. É isso? Se algum de vós, dentre vós, se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele, cobrirá a multidão de pecados dele e seu. Aquele que se desviou, você foi com amor, você tem essa estrutura para ir com amor até ele, convencê-lo com amor, não tacando o dedão na cara, e fazer ele voltar para o caminho do Senhor com amor. Você já parou para pensar que às vezes você é instrumento de Deus, você pode ser a oração de alguém, a resposta da oração de alguém. Às vezes Deus está usando você aonde você está para abençoar o seu vizinho. E você nem se deu conta. Ah, deixa lá, estou muito cansada hoje, amanhã eu penso nisso, amanhã não dá mais tempo. O que está acontecendo é que o tempo está se abreviando. Nós estamos brincando de ser crentes. Na verdade, nós estamos sentando dentro das nossas igrejas, faz uma oraçãozinha básica de manhã, uma na hora de dormir, como é que é? Senhor, obrigado pelo meu dia. Aí de manhã, acordei, Senhor, olha, passei a noite no braço do Pai, sem vergonha. Não consegue ficar acordado nem para orar. Acha que vai dormir? Não deita. Ora sentado. Ora sentado. Então, você se alimenta 3 vezes ao dia, tem gente que até 4, 5, né? Quantas vezes você alimenta o seu espírito? Uma vez por semana eu vou na igreja, mas se tá chovendo eu não vou, tá? E aí? O que você está fortalecendo? Você está brincando de ser crente. Você brinca de ser crente a semana inteira. O diabo não brinca de ser diabo. Ele trabalha sendo diabo 24 horas por dia, os 7 dias da semana. E a gente brincando de ser crente. E o tempo está se abreviando. Então, então vou meter uma bala na cabeça para mim não ter mais jeito, vou para o mosteiro. Não, você não foi salvo para ir para o mosteiro. Você foi salvo para ser luz. Eu não sei falar. Fala o que Jesus fez por você. Conta o que Jesus fez para você ontem. Ou a última experiência que você teve com Jesus tem 30 anos. Onde você estava? Onde você estava? Porque a palavra se renova cada dia, as misericórdias se renovam cada dia. Se você não tem passou um dia inteiro e não viu a mão do Senhor no seu caminho, ou você está cego ou você é cabeção. Desculpa, cabeção, falei, mas é mesmo. Porque o Senhor cuida de nós. O Senhor cuida de nós a cada dia. E nós temos que estar sempre nessa. Eu estou crescendo, eu estou crescendo. Hoje eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem. E pior do que eu vou ser amanhã. Porque eu estou estudando, porque eu estou orando, porque eu estou de anteninha ligada para ver o que Deus quer, que situação que o Senhor me colocou para eu ser útil ali. Por que a menina do caixa do supermercado foi uma grossa comigo e me deu um coice? Você não sabe se ela deixou um filho doente em casa, se ela não tem dinheiro para comprar remédio para o filho. E aí você pega e dá um coice nela também. E você fala assim, sabe o que eu vou te falar? Jesus te ama. Você desmonta ela. Às vezes é isso que a pessoa precisa, de um sorriso, de uma oração. Você tem que ser agente
transformador do universo. É por isso que Jesus te salvou e você continua vivo. Se você fosse salva somente para ir para o céu, morreu, converteu, morreu, subiu. Não, você continua vivo para você ser salvo e você ser luz onde você anda. Para que as pessoas vejam Cristo através de você. Você pode ser a única Bíblia que o seu vizinho está lendo, com a sua vida. Então, qual é a importância de estudar a palavra? Para a gente ir lapidando. Cada dia que você abre a palavra, isso eu vou deixar fora. Isso não me pertence mais. Senhor, tem alguém que precisa de uma palavra? Eu vou atrás de socorrer alguém, porque amanhã sou eu que estou precisando desse socorro. E eu motivo você a voltar a ler. Se você está entrando agora, entra lá no YouTube e veja os estudos da carta de Tiago. E veja grandes lambadas que a gente ganha, grandes lições que a gente ganha para poder nos aperfeiçoando dia após dia. E nós vamos chegar lá, entrar na glória desfilando, porque nós somos cada dia mais bonitas de corpo e de alma. Um beijo grande para vocês.